Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 128 do estudo básico de Espiritismo. Um nível básico para quem está iniciando, começando a conhecer o livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Fazemos então nessa sequência de estudo a leitura do livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, formando então a doutrina espírita. Esse livro contém os fundamentos da doutrina espírita e por isso que todos os estudos iniciais do espiritismo são feitos com a leitura do livro dos Espíritos. Ideal para quem está começando, para que compreenda a doutrina, os ensinamentos, os fundamentos da doutrina. Bom, se você está iniciando mesmo, na aula 1, nós fazemos então uma explicação sobre como surgiu a doutrina, quem foi Allan Kardec, como Allan Kardec compilou as perguntas e respostas que ele recebeu da espiritualidade, como ele construiu a doutrina, e o livro dos Espíritos foi apenas o primeiro livro. Toda essa história a gente conta na aula 1. Se você está começando, não sabe nem o que é Espiritismo, esse é o título da aula 1. O que é o Espiritismo? Vale muito a pena assistir. A aula 2 falamos sobre Evangelho no Lar, um assunto também imperdível para você colocar em prática dentro da sua casa, dentro do seu lar, a leitura do Evangelho de Jesus. Então recomendamos muito sempre. Bom, aqui nessa sequência de vídeos nós fazemos então a leitura do Livro dos Espíritos. Toda a aula nós vamos lendo um conjunto de perguntas novas e as respostas que os Espíritos deram a Kardec. Bom, nós já estamos na aula 128 e nós lemos sempre também como abertura uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro maravilhoso que aparece aqui do lado do livro dos Espíritos, que traz muito ensinamento espírita, e que é então essa leitura de uma página de abertura, é o nosso momento de reforma íntima, é o momento que compreendemos a doutrina espírita um pouquinho mais e separamos então aprendizados de Emmanuel, psicografado pelo Chico, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Bom, bora lá então. Aproveite e deixe seu like, faça sua inscrição se não está inscrito ainda, para receber aviso dos próximos vídeos, e comente à vontade, compartilhe, sempre ajuda muito o canal. Bom, hoje então, no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler uma página com o título Edificações. E no Livro dos Espíritos, estamos na parte 4ª, chegando no finalzinho já, parte 4ª, falando sobre esperanças e consolações, e falando sobre penas e gozos futuros no mundo espiritual. O título de hoje é Expiações e Arrependimentos. Ou seja, o que a pessoa tem que pagar por erros que cometeu na vida passada ou até na presente vida. O que ela tem que pagar e o arrependimento que ela mostra sobre esses erros. Bora lá então. Começamos pelo Caminho, Verdade e Vida. E o Caminho, Verdade e Vida de hoje tem o título Edificações. Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Um belíssimo versículo, né? Vamos agora à explicação de Emmanuel sobre esse versículo. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si.
Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre as gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal conhecimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Um belíssimo texto de Emmanuel, né? A gente não se cansa aqui de admirar os textos do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografados pelo Chico. Agradecemos muito a Emmanuel pelo texto e agradecemos ao Chico pela psicografia. Vamos agora fazer um entendimento, então, desse belíssimo texto e é o nosso momento Reforma Íntima, que nós pensamos aqui desse texto lido o aprendizado para colocarmos em prática em nosso dia a dia. É muito importante, sempre depois de uma belíssima leitura como essa, selecionarmos o aprendizado, o que eu aprendo daqui, e fazer o aprendizado, a compreensão, para colocar em prática. Se a gente não coloca em prática, não adianta ler todo o livro dos Espíritos, não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço e saber ela de cor e salteada. Se você não está praticando no seu dia a dia, se você não assumiu dentro do seu interior as decisões de Jesus, como as decisões que levam ao bem, que levam à retidão, não adianta ter lido, não adianta ter decorado. Então, bora lá, vamos colocar em prática agora esses ensinamentos maravilhosos. Muito bem, na primeira parte do texto nós lemos: o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo de iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Então Emmanuel nos lembra aqui que no Evangelho, se a gente ler o Evangelho, a gente vê várias chamadas, várias disposições apontando para o servir, né? Nós temos que servir ao próximo, nós temos que constantemente colocar para fora essa luz que temos interior, mostrando aos demais que estamos no caminho de Jesus. Deixar claro, não parecer uma lâmpadazinha pequenininha, uma velhinha simplesinha, não. Ser aquela grande lâmpada que ilumina e mostra o caminho para os amigos, para os familiares, para todos, todos. Como disse o versículo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas é importante que tragamos, então, essa luz que temos dentro de nós para fora, que mostremos essa luz, essa energia que carregamos dentro de nós. E aí vem o entusiasmo divino, vem a felicidade, a harmonia, e mostremos para os demais irmãos o caminho correto da retidão. Se cada um vem ou não nesse caminho, a decisão é de cada um. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu momento e temos que respeitar isso também. Sabemos disso, mas mostremos o caminho, mantenhamos a luz acesa durante o caminho,
mostrando para os amigos, olha, é essa a retidão, é esse o melhor caminho. E cada um faz então a sua escolha. Mas, como chama a atenção Emmanuel, no Evangelho sempre Jesus fez referência de que precisamos colocar essa luz para fora, essa energia do bem, mostrando sempre para os outros, sempre que possível, em todos os minutos do nosso dia, mostremos que estamos no caminho de Deus, que fazemos as escolhas corretas. Você não precisa tentar convencer ninguém, basta mostrar-se como exemplo. Mostre sempre que possível que faz as escolhas em nome de Deus, que tudo na sua vida é voltado ao bem. Não faça piadas, sarcasmo, nem maltrate ninguém no caminho. Ao contrário, procure sempre caridade e bondade. E isso é o que faz. Quem está no caminho do bem, em retidão, procura sempre esse caminho, essas tarefas, né, edificantes, que são realmente as tarefas que nos edificam. Como é o título de hoje. O título de hoje é Edificações. Edificações são construções que nos elevam, as construções do nosso próprio ser, que vão nos elevando. A construção do próprio ser, ela é individual, ela depende de você, não depende de mais ninguém. Depende, acima de tudo, da vontade do próprio ser querer, subir, querer e perceber que esse é o caminho correto. Nada forçado funciona. Não adianta querer puxar o irmãozinho que está caído. Não, tem que se respeitar. Quando chegar no momento dele, ele tem que se erguer e vir caminhando. Precisa de ajuda para se erguer? Ajude, mas se ele cair de novo, é porque não está com disposição e vontade ainda para vir para o bem. A simbologia de cair ou de levantar, naturalmente, ela tem a ver com a elevação do ser no caminho do bem. E manter a retidão, o que é muito importante. Continua Emmanuel. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre as gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Então Emmanuel comenta que muitas vezes fazemos aprendizados, mas acabamos esquecendo por causa da turbulência do dia a dia. Vivemos numa sociedade onde se tem muita ansiedade, muito nervosismo, muitas preocupações, e isso acaba ofuscando, então, os grandes aprendizados. Precisamos sempre ter fé, e a fé nos ajuda a focar no que realmente é importante, que é a nossa elevação, a elevação do indivíduo. Lembrando que a elevação do ser só se faz se o ser está preocupado e atento com todos os seus irmãos, fazendo constante caridade, bondade a todos, servindo, como lemos sempre aqui no canal, né? Servindo, trabalhando pelos outros. Voluntariado é sempre muito bom. Então são momentos de caridade em que você edifica também o seu ser. Continua Emmanuel, o mestre foi muito claro em sua exposição, para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria da construção cristã. Tal cometimento é imperecível. Esse trecho é perfeito e ele resume muito aqui o que nós falamos agora há pouco, né? É a exemplificação. A pessoa que está no caminho de Jesus precisa o tempo inteiro manter a retidão. Não adianta dizer que está no caminho de Jesus, andar com o Evangelho de Jesus em uma das mãos e daqui a pouquinho estar pegando um caminho errado, estar cometendo um erro, estar fazendo uma piada com um outro amigo que vai machucá-lo, que vai ofendê-lo.
estar implicando com o outro. Então a pessoa que está no caminho do bem segue em retidão, mantém a fé em Deus, mantém a caridade e inteligência afetiva que falamos tantas vezes aqui no canal, que é aquela inteligência amorosa com todos os que estão à nossa volta. Todos, sempre, tudo que a gente pensa, que a gente vai falar, antes até de agir, antes até de falar, pensou, a gente já filtra. O racional já tem que estar funcionando e fazendo as escolhas. Sim, sim, não, não. Ou eu vou ou eu não vou, mas eu não faço automático. Eu não faço de supetão. Eu não falo nada de supetão, nada de improviso. Tudo, filtre. Mantenha a razão ligada e faça a sua escolha na sua razão noética, a sua razão interior, que utiliza a sua grande inteligência maior, que somos nós mesmos, né? Essa energia inteligente, espiritual, que somos nós mesmos, mas na matéria ela fica escondidinha. Então, para que a gente tenha acesso e consiga acessar e utilizar essa inteligência, requer paz, tranquilidade, brandura constante. Muito bem, mas Emmanuel lembra, nós podemos trazer essa luz que está dentro de nós cada vez mais para fora. É só querermos. Estamos numa época onde a internet nos possibilita o contato com milhares de pessoas. Então publiquem seus posts, suas mensagens, seus avisos, seus comunicados, sempre com muito amor, com muito carinho, transmitindo para todos amor e servindo de exemplo. Continua Emmanuel, o vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As paixões aqui significam as paixões da matéria, né, que nos desviam sempre da retidão, ou tentam, pelo menos, nos desviar da retidão, constantemente. Né? Sejam quais forem as paixões de sensações da matéria, todas as sensações que a matéria nos provoca, prazeres, né? Seja adrenalina uma delas, por exemplo, eu adoro aquele esporte, que aquele esporte me dá adrenalina. É pura paixão da matéria, pura sensação material, né? Que não devemos nos apegar, não. Não pelo menos sem excessos, né? Controlar. Você não pode deixar ser controlado pelas paixões da matéria. E é isso que chama a atenção aqui, Emmanuel. Olha, o vai e vem das paixões não derruba a nossa edificação dessa natureza. Por quê? Porque nós somos aprendizados, nós somos, acima de tudo, o que nós somos uma grande inteligência espiritual. Né? Um espírito com uma inteligência. E a única coisa que levamos quando desencarnamos é essa inteligência, essa sabedoria, esse aprendizado que fizemos nessa vida. Não fiz aprendizado nenhum. Então você leva o que você continha antes, quando você veio para essa encarnação. Né? Lembrando que, quando nós encarnamos, essa inteligência ela fica ofuscada, né? Ela fica coberta sob o véu da matéria, como costuma se falar sempre. E a gente não tem muito acesso a ela, a não ser por intuições que recebemos de vez em quando, que vão nos dizendo assim, aquela sensação. As intuições são aquelas sentimentos assim, de que, olha, o caminho melhor é por ali, ou é por ali, né? Aquela percepção, aquela ideia que de repente aparece na nossa cabeça, dizendo assim, olha, alguma coisa me diz que por ali eu não devo ir, ou alguma coisa me diz que o caminho é por aqui. Então essas são as intuições que recebemos dessa grande inteligência maior. Mas precisamos manter a paz de espírito, a tranquilidade para receber, então, e utilizar da forma correta os aprendizados que temos guardado. Então, a mensagem de hoje é muito por aí, né? Saibamos, então, servir de exemplo e sejamos, como Jesus passou a mensagem para seus apóstolos, né? Para seus discípulos, sejamos também discípulos de Jesus, hajamos então replicando constantemente as mensagens de Jesus pelo mundo, por onde passemos. Vamos passar pelo trabalho, então no trabalho a gente constantemente transmite amor, transmite felicidade, transmite paz.
constantemente, em nome de Jesus. Muito bem, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Edificações. Vamos colocar em prática, então, essa semeadura constante ao longo do nosso caminho. Lembrando daquela mensagem de Jesus que diz, olha, a semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Ou seja, a gente vai sempre ser obrigado a fazer a colheita e vamos colher o que semeamos. Se você anda pela vida semeando bem, você vai colher o bem ao longo do seu caminho. Mas se você veio pela vida semeando mal, discórdia, briga e ódio, o que você espera colher mais adiante? Vai colher isso aí tudo de volta, tá? Seja nessa vida, seja em outra. Muito bem, pessoal. É isso. Essa foi a leitura de hoje, belíssima, do Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora para o livro dos Espíritos. E na leitura do livro dos Espíritos de hoje, conforme mostra o quadrinho aqui do lado, nós estamos no capítulo 4, na parte quarta, melhor dizendo. No capítulo 2 da parte quarta. Estamos falando sobre as penas e gozos futuros. Já passamos pelo capítulo 1. Agora estamos falando sobre as penas e gozos futuros. E já passamos por vários tópicos. Estamos agora, nessa aula, falando sobre expiação e arrependimento. Expiação significa aquele grande sofrimento que temos que passar normalmente para pagar algum débito anterior. Na maioria das vezes é algum débito que estamos devendo, que provocamos um mal a alguém em alguma encarnação anterior e que nos comprometemos, concordamos, antes de encarnar, concordamos que iremos pagar esse débito e iremos passar por isso, por isso, por isso. Não lembramos, mas nós concordamos e fizemos esse planejamento na espiritualidade antes de encarnar. E isso todos os espíritos passam por esse momento de planejamento, desde que o espírito já esteja em condições e discernimento suficiente para fazer as suas escolhas. Bora lá então. Hoje nós vamos. Bom, expiação e arrependimento vai da 990 até a 1002. Mas como são muitas questões, nós dividimos em duas aulinhas. Hoje nós vamos da 990 até a 995. Bora lá. Leitura do livro dos Espíritos. Começamos então pela questão 990. Pergunta de Kardec. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Então, a pergunta de Kardec é, olha, a pessoa fica arrependida no estado corporal ou esse arrependimento é no estado espiritual também pode acontecer? E a resposta dos espíritos, no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, vale lembrar, essa foi a resposta dos espíritos, quando bem compreender a diferença entre o bem e o mal. Porque enquanto estamos aqui na matéria, nós estamos muito, muito ofuscados pelo véu da matéria, cobrindo a nossa grande inteligência. Repetindo o que eu disse agora há pouquinho, nós somos uma grande inteligência que carrega informações e sabedoria de várias encarnações. Essa não é a nossa primeira encarnação e nem será a última, temos muitas encarnações ainda pela frente. Só que aqui, enquanto estamos encarnados, a gente não tem acesso a essa grande inteligência, com todos os aprendizados que nós fizemos. E aí você deve estar pensando, puxa, mas aí como que eu uso essa inteligência? Porque todo aquele aprendizado que eu fiz nas últimas encarnações eu perdi. Não, ele está guardadinho dentro dessa inteligência maior, coberta pelo véu da matéria. E nós conseguimos acessar essa grande inteligência através de meditação, paz interior, tranquilidade, oração constante. Isso nos mantém em paz interior. E essa paz interior, a pessoa que tem cada vez mais paz interior, ela consegue perceber e sentir com mais clareza essas intuições. A pessoa que vive na correria, na angústia do dia a dia,
não consegue dar atenção a essas intuições e acha que são pensamentos o tempo inteiro descartáveis. E descarta, muitas vezes, um sentimento bom, um pensamento bom direcionando, ele acaba sendo desviado também pelos apegos da matéria, pelo egoísmo ou pela avareza. E aí acaba perdendo, então, o real sentimento dessa intuição divina, da nossa própria inteligência maior. Por vezes também recebemos inspirações. Lembrando o conceito de inspiração e intuição. Inspiração normalmente é um espírito bondoso que nos traz uma ideia. E aquela ideia, então, bate na nossa cabeça como: nossa, como eu não tinha pensado nisso antes, né? Por vezes paramos assim e pensamos: nossa, é mesmo, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? E justamente, às vezes, foi uma inspiração. Ou quem sabe até uma intuição, né? Não importa, tanto intuição quanto inspiração, né, do seu mentor. Pode ser que o seu mentor, o seu espírito protetor, como os espíritos chamam também aqui, né? O espírito protetor, ou se quiser chamar de anjo da guarda, pode chamar também, né? Mas o espiritismo usa muito o termo espírito protetor. Pode ser que seu espírito protetor tenha trazido uma inspiração. Olha, uma ideia boa, né? Vamos colocar em prática. Não. A gente sempre para, pensa, raciocina com a nossa razão noética, pensa em cima daquilo, com muita calma, tranquilidade, pede a Deus orientação e aí sim decide se aquela é uma boa ou uma má decisão. Todas as decisões têm que ser pensadas, até porque sabemos que inspirações recebemos também de espíritos ruins, que chegam e que mandam mensagens, né? Faça isso, faça aquilo, né? Por isso a gente não deve sair fazendo de primeira. A gente deve sempre parar, pensar e avaliar. Está no Evangelho de Jesus? É correto? Vai ferir alguém? Vai machucar alguém? Não, então eu não vou fazer. Então eu não vou fazer. Se não está no Evangelho de Jesus, né, se vai causar algum mal a alguém, a alguma pessoa, então eu não faço, eu descarto. Né? Mas se está no Evangelho de Jesus, é uma coisa boa, que vai ajudar aos outros, inclusive, com certeza é uma coisa que vale a pena fazer, é uma ação boa, é uma palavra boa. A gente deve fazer esse filtro até nas nossas palavras, até no que estamos falando todo dia. Bom, então os espíritos deixam claro aqui, né, que no mundo espiritual, na maioria das vezes, quando desencarnamos, ou até em sonho, né, até em sonho, nós no mundo espiritual, a nossa inteligência ela se expande. Né? Seja em sonho, mas quando desencarnamos também, voltamos a ter essa inteligência maior. E aí, no mundo espiritual, fica mais fácil, então, compreender as coisas, entender, raciocinar de uma forma muito mais ampla, muito maior do que a que estamos aqui na matéria. Aqui na matéria estamos sujeitos aqui à ponta do iceberg, a essa inteligênciazinha pequenininha que temos aqui enquanto estamos encarnados. Mas na espiritualidade não, na espiritualidade isso se expande. Temos inclusive recordação das vidas passadas. Algumas recordações, as mais importantes, naturalmente, mas lembramos. Lembramos principalmente os aprendizados. E aí fica mais fácil a percepção do erro e o arrependimento. Por isso a resposta dos espíritos é: no estado espiritual é mais fácil o arrependimento. Mas também pode ocorrer no corporal. Se o espírito, de repente, no estado corporal, se dá conta entre o bem e o mal. Ou seja, consegue fazer já o correto discernimento do bem e do mal. Essa foi a 990. Vamos agora para a questão 991. Pergunta de Kardec: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta dos espíritos: desejar o arrependimento, uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira uma nova existência em que possa expiar as suas faltas.
Expiar, sofrer. Esse expiar aqui significa sofrer, passar por um momento de sofrimento para pagar as suas faltas. Normalmente, sofrimentos semelhantes ao que ele provocou em vida passada, né? Bom, ficou com o que foi explicado na questão 990, da inteligência, né? Fica mais fácil da gente compreender essa 991. Porque no mundo espiritual, Kardec pergunta, olha, mas qual a consequência então do arrependimento no mundo espiritual? E os espíritos comentam, olha, o espírito então vai desejar e pedir, solicitar a Deus uma oportunidade de uma nova encarnação. Porque ele abre a inteligência dele e ele percebe. Tendo então um arrependimento, fica muito mais fácil ele compreender a necessidade de reencarnar para continuar os seus aprendizados. Essa foi a 991. Vamos à questão 992 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Resposta dos Espíritos: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar as suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então a resposta dos espíritos é, olha, se eles percebessem arrependimento na vida corporal, melhor ainda, porque ele pode, enquanto está ainda nessa encarnação, correr e tentar reparar o mal que ele fez. Pedir desculpa, se desculpar, reconhecer a sua falta, o seu erro, a sua imperfeição. Acima de tudo, o primeiro ponto é a gente perceber que errou. Tirar o ego, a gente só consegue perceber que está errado quando a gente tira o ego fora. Por isso temos uma briga diária contra esse ego que tenta crescer, né? Nós precisamos todo dia achatá-lo, colocá-lo para baixo um pouco, pedir perdão com frequência, pedir desculpas, fazer tarefas simples no nosso dia a dia, e achatando esse ego, fica muito mais fácil percebermos os nossos erros e percebermos e nos arrependermos. E arrependendo, durante a própria encarnação, o ser pode então procurar e reparar. Procurar uma pessoa, fazer uma reparação, procurar então trabalhar em nome de um conjunto de pessoas, caso ele tenha cometido uma falta para um conjunto de pessoas, tentar reparar de alguma forma aquele mal que ele causou. Essa foi a 992. Vamos a 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Resposta dos espíritos: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Muito bem, muito interessante. Os espíritos referenciam a questão 804, que provavelmente foi abordado mais ou menos um tema parecido com esse. Então, se quiserem depois pesquisar, questão 804. Bom, a pergunta de Kardec foi: não há homens que só têm instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? E a resposta dos espíritos foi: olha, não existe o mal que é sempre mal e vai ser sempre mal. Não existe isso.
Não existe diabo, não existe um ser maligno, qualquer o nome que você queira dar, né? Um ser maligno que vai ser sempre mal. Ele foi feito mal e ele vai ser sempre mal. Não, que Deus permitiria isso? Um Deus bondoso, caridoso? Não permitiria isso jamais. O Deus bondoso, caridoso, permite o crescimento igual de todos os seres, em elevação constante, progresso contínuo. O que acontece, como comentaram os espíritos, é que alguns vão mais rapidinho subindo, pegam a senda do bem, percebem com clareza maior a necessidade do bem e como, então, esse é o melhor caminho para todos e para a elevação dele mesmo, né? E ele percebe que conforme acertou naquele caminho, ele vai cada vez mais tendo mais felicidade, mais paz interior, mais tranquilidade. E tudo vai ficando mais fácil. Enquanto que outros passam 1, 2, 3 encarnações sem elevação nenhuma, sem fazerem aprendizado, sem fazerem crescimento. Às vezes demora, como dizem os espíritos aqui, às vezes demora, mas todos têm o mesmo objetivo, que é chegar no estágio máximo de elevação. E todos vamos chegar lá, não tenha dúvida disso. O Espiritismo sempre nos mostra isso. Todas as questões do Livro dos Espíritos falam nessa direção. Muito bem, pessoal, essa foi a questão 993. Vamos a 994 agora. Pergunta de Kardec. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Resposta dos Espíritos. Sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente a causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Então, olha que beleza, linda resposta, né? E deixando claro, vós podeis trabalhar. Tudo a ver com o caminho, verdade e vida que lemos hoje. Olha as sincronicidades das coisas. Olha como a espiritualidade age. Nós lemos um texto, mais cedo um pouquinho, nesse vídeo aqui, que falava sobre servirmos, então, como uma luz mostrando o caminho para nossos irmãos. E os espíritos acabam de dizer, olha, para esclarecer os que estão perdidos, né? Agindo pela matéria, achando que tudo é uma existência só e que tudo acaba, que não há continuidade, né? Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Façamos, então, constantemente o nosso trabalho de edificação própria e auxílio aos demais irmãos. Questão 995 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? A pergunta de Kardec é, olha, haverá então espíritos que não são maus, mas eles se conservam indiferentes ao que aconteça com eles, né, ao longo do caminho. E a resposta, então, dos espíritos. Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa, mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso. Neles,
o progresso se manifesta pela dor. Então compreendemos aqui por que tantas vezes falamos que o trabalho edifica o homem, né? O trabalho ele é necessário para nosso aprendizado, mas também para o nosso crescimento e evolução do ser. O espírito, depois que nós desencarnamos, nós não vamos para uma nuvem e ficamos sentadinhos na nuvem, parados, sem fazer nada, ou não vamos adormecer e ficar adormecidos durante milênios, não. Nós vamos para a espiritualidade e continuamos trabalhando. E quanto mais elevado é o espírito, mais ele constantemente trabalha, sem necessidade de descanso. Já lemos sobre isso em questões anteriores. Então, o que dá direito ao ser vir para a matéria e achar que pode ficar descansando o tempo inteiro, reposando, ficar o tempo inteiro na beira do lago, pegando sol, pescando, ou seja lá o que ele estiver fazendo, né? Não, estamos aqui e é muito importante fazermos valer o nosso tempo na matéria. Estudo, aprendizado constante, trabalho, qualquer tipo de trabalho, edifica, nos faz crescer em aprendizado, em evolução, de construção e edificação do nosso próprio ser. Aí Kardec fez a pergunta A, dentro da questão 995. Pergunta A. Não desejam esses espíritos abreviar os seus sofrimentos? Kardec fez essa pergunta porque os espíritos disseram, olha, os seres que não crescem, que não evoluem, que ficam ali parados o tempo inteiro, eles vão sofrer mais. Eles vão sofrer por não estarem fazendo nada, por estarem parados, por não estarem fazendo bem também. Né? Porque a gente constantemente tem que produzir, fazer o bem a outras pessoas, para que o universo nos devolva também com o bem. Mas não temos que fazer esperando receber em troca, não. Temos que colocar na nossa mente, eu vou fazer porque é o correto. Ajudar aos outros constantemente. É isso que Jesus nos passou de ensinamento, é isso que a minha razão interna, a minha razão noética me direciona. Então eu vou fazer, até sem esperar receber em troca nada. Nada. Mas a gente sabe como funcionam as leis divinas. E as leis divinas sempre nos retribuem muito, com muito crescimento, edificação e só coisas boas para a nossa vida. E aí Kardec pergunta, não desejam esses espíritos abreviar os seus sofrimentos? Estão parados o tempo inteiro, sem trabalhar, sem fazer nada? E aí a resposta dos espíritos, desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Então que coisa triste, né? E reforça mais ainda o que lemos no caminho da verdade e da vida, né? Sobre a gente servir de exemplo, dar exemplo, ajudar sempre que possível, às vezes uma palavra, não precisa fazer caridade dando dinheiro, às vezes um voluntariado, uma palavra boa, saber ouvir, mas saber também orientar, ajudar, né? Colocando as pessoas no caminho do bem, do trabalho constante, que isso edifica e faz o ser crescer. Né? E é isso que nos falam aqui os espíritos. Mas passa uma encarnação, passa duas, o ser acorda, ele desperta e ele percebe então que, através até às vezes de suas próprias intuições, né, ele acaba percebendo que ele precisa se movimentar, trabalhar, utilizar essa energia divina, esse entusiasmo divino e colocar a sua luz para fora também, como energia de trabalho no caminho do bem. Muito bem, pessoal, encerramos aqui. Essa foi a questão 995.
Na próxima aula nós vamos da 996 até a 1002 e estamos chegando no finalzinho do Livro dos Espíritos, hein? Mas tem muito vídeo bom aqui no canal, assistam, inscreva-se, deixe seu like. E, como disse Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado. Continuemos então estudando, nos esforçando, trabalhando, ajudando a nossos irmãos, servindo de exemplo sempre que possível e nos edificando cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!